Vamos começar falando sobre coisas que nós já ouvimos e aprendemos sobre perdão na nossa longa jornada religiosa. Quanto mais tempo você é cristão, quanto mais você já frequentou a igreja, então você já ouviu muita coisa sobre perdão. Vou pegar aqui algumas frases clássicas sobre perdão. Você precisa liberar o perdão. Já ouviu essa? Você vai lá, né, foi maltratado, traído, né? Você tem que liberar o perdão, irmão. Libera o perdão. Você precisa liberar o perdão. Outra frase: aquele que perdoa não tem perda, só enriquece. Quem perdoa enriquece. Quem não perdoa empobrece. Outra frase: você precisa decidir perdoar. Se você não perdoou, é porque você não decidiu ainda. Perdoar é uma decisão. Uma mais pesada: sem perdão não há salvação. Você não consegue perdoar, então na hora, chegar a hora H, no último minuto, quando o corvo de Deus vier para te pegar no bico, você não perdoou, então já era. Outra frase de igreja comum, né? O cristão de verdade perdoa. Aí você não consegue perdoar, como é que você se sente? Que você não é crente, né? Você, poxa, eu não consigo perdoar. Não consigo. Uma bem comum: a falta de perdão bloqueia as bênçãos. É por isso que você não consegue um trabalho. É por isso que o seu carro enguiçou. É por isso que o remédio não deu certo. Porque você não consegue perdoar. Uma que eu ouvi muito, durante muito tempo: a falta de perdão traz doença. Mas também, meu irmão, esse câncer aí que você tem é falta de perdão. Falta de perdão está te consumindo. Você tem que liberar o perdão para ser curado. O perdão traz cura interior. Cura interior. Você vai. Agora, uma frase clássica para as mulheres que sofreram nas mãos dos seus maridos. Os crentes também, né? A mulher sábia edifica a sua casa. Você está lá reclamando, o cara me bate, me agride, me humilha, me ofende e tal, mas o que eu faço? Perdoa, irmão. Perdoa, porque a mulher sábia edifica e a mulher tola destrói. Aí você vai arrumar uma confusão. Isso aqui é um versículo cala-boca que se usa bastante. E a pessoa sofre, se sente angustiada, porque não consegue perdoar. De fato, irmãos, o perdão é um tema muito difícil entre nós cristãos. Porque a vida é um drama. E na hora do drama, a teoria não funciona. Na hora do drama, né, esse caso que eu contei aqui antes da gente começar a reunião sobre o conhecido que perdeu a esposa no trabalho de parto, suspeita-se que foi erro médico. E agora? Né? E quando você não consegue perdoar por uma coisa terrível que aconteceu? E quando você não consegue se perdoar? Né, o camarada bebeu demais, saiu para dirigir, bateu com o carro, morreu a família toda, ele ficou vivo. Ele não consegue mais se perdoar. Queria que tivesse morrido, né? Ele preferia ter morrido, mas não consegue se perdoar. Então, a falta de perdão, ou o problema do perdão, o medo, a culpa, o peso, né? O remorso, isso é um problema muito grande para a gente, muito grande, porque nós somos humanos. E no caso de José, também é um drama. Nós estamos vendo aí que depois de muitos anos, ele já estabelecido, a vida dele tranquila, por cima, né? Está por cima agora, mas a coisa não está resolvida. Não está resolvida. Então, olhando para José, né? Ele foi odiado porque foi abençoado. Deus abençoou ele era um cara abençoado, tinha lá os sonhos, Deus foi mostrando ele futuro, por causa disso seus irmãos o odiavam. Ele foi traído porque foi obediente. Obedeceu o pai, trabalhava direitinho, seus irmãos então o traíram. E a prova de que ele era um cara legal, obediente, bacana, abençoado, é esse senso, esse sentimento de culpa que os irmãos carregam durante anos. Eles disseram assim: isso aí deve ser porque nós fizemos aquilo. Aí o outro fala assim: eu falei para não fazer, não está escrito aquilo. Eu te avisei que ia dar problema. Falei que a gente ia ficar com a maldição. Eu avisei. Caluniado porque foi íntegro. Ele foi um bom funcionário lá do Potifar, trabalhou direitinho, foi honesto, honrado, cuidou de tudo, e por isso ele foi caluniado da mulher de Potifar,
pegou ele, né, e falou assim, ó, esse cara deu em cima de mim, me assediou, né? Imagina. Esquecido apesar de ser bênção. Estava lá na cadeia, né? Abençoou o padeiro, o copeiro, orou por eles, entregou a revelação, a interpretação do sonho, foi tudo abençoado, e mesmo assim ele foi esquecido e foi abandonado. Mas quando chegou a hora de Deus, e nós já vimos isso nas 3 mensagens anteriores, que essa história não é sobre o José, mas é sobre Deus. Quando chegou a hora de Deus, ele foi restaurado. E foi humilde para diante de Faraó reconhecer que ele não era capaz de interpretar, mas Deus era. Então ele foi humilde de dizer, não, Deus é quem me guarda, como a gente leu, né? O Senhor era com ele, o Senhor era com José. Então ele tinha essa consciência, ele foi humilde e foi abençoador do povo egípcio. Interpretou o sonho, deu a resposta, deu a solução, trabalhou para isso, se dedicou, se comprometeu. A Bíblia diz que assim que ele saiu da presença de Faraó, ele já pegou o carro, já percorreu o reino, montou um plano. Você vê que ele é engajado, né? Dedicado, abençoador, foi um cara abençoador e foi ungido por Deus. Em que sentido? Foi escolhido por Deus para esse momento decisivo, para o Egito, para os hebreus, para toda a Mesopotâmia, para a Ásia, para aquela região. Ele foi um cara preparado por Deus para esse instante. E foi gracioso, porque enquanto ele falava, Faraó glorificou a Deus. O povo do Egito reconhecia nele a sabedoria de Deus. Os conselhos, quando o pai dele, se você chegar em casa e ler o texto todo, quando ele manda buscar o pai, os irmãos, e os egípcios descobrem que ele tem família, todos se alegram. Faraó e seus servos se alegraram, pensando, poxa, que coisa boa. Então ele era um cara abençoado, glorificado, né? Já tinha deixado tudo aquilo para trás, né, irmãos? Não é assim que você ouve na igreja, irmão, você já deixou tudo para trás. Enterra isso. Esquece, ficou para trás. Caiu no mar do esquecimento. Já ouviu essa frase? Caiu tudo no mar. Mas, meus irmãos, quando os irmãos apareceram, voltou tudo. Nem assim, com glória, com poder, com comando, com autoridade, com dinheiro, ele conseguiu perdoar os irmãos. Tá vendo? Não foi fácil para ele, não é fácil para ninguém, né? Se ele estivesse hoje, se ele marcasse um horário para conversar com o pastor Davi, com o pastor Robson ali, marcasse um horário para conversar com o pastor Roberto, e contasse para ele a história dele, para a pastora missionária Célia ali, né? A apóstola Marilda, ele marcasse um horário para contar a história dele, o que o pastor Roberto ia dizer para eles assim? Que mágoa é essa, José, que você carrega? Os irmãos ali conversando, diz o texto que ele foi para a sala do lado para chorar. Tava, né, como diz aquele hino que a gente canta na igreja, né? Ele está descontrolado, ele está descontrolado. Ele está descontrolado, ele ficou desestabilizado. Ele montou um plano. Tipo assim, vou pegar um por um. E o plano dele é tão maquiavélico, é tão sórdido quando você vai lendo os textos, que você vê que o plano dele era colocar os irmãos contra Jacó, contra o pai. E deu certo, porque Jacó falou assim, o que vocês estão fazendo comigo? Vocês já me destruíram quando José sumiu. E agora vocês querem levar o meu filho mais novo, que era Benjamim. Vocês querem acabar com a minha raça. E os irmãos foram ficando descompensados. Se eles procurassem o pastor Roberto diria, que mágoa é essa, José? E se procurasse o pastor Davi, Davi diria, José, libera o perdão. Que é o clichê religioso de sempre. Ninguém entra na tua vida, ninguém conhece a tua dor, ninguém sentiu na pele o que você viveu, ninguém sabe o que você está sentindo, né? E fala para você, se libera o perdão. Já não contei para vocês a história aqui de um amigo que o pai dele morreu num acidente? Já contei que o pai dele era um cara sério, crente, trabalhador, e ele não conseguia respostas para aquela morte. Foi uma morte trágica, difícil, e que o pastor da igreja falou, olha, o teu pai foi, na verdade, guardado, recebeu de Deus um livramento, porque vai lá que na semana seguinte ele ia adulterar, no mês seguinte ele ia cair, Deus então o poupou. Olha só a ideia, o camarada tenta explicar para você uma tragédia
com uma outra tragédia. Aí ele falou para mim, aí que eu fiquei mais maluco, meu pai, caraca, morreu íntegro e ainda vai levar a culpa de que no mês seguinte ia virar tudo. Por isso Deus o levou. São as respostas sem sentido que a religião tenta dar, principalmente porque as pessoas não conhecem as Escrituras. E é por isso que nós precisamos falar de perdão. Antes da gente voltar em José, vamos lá no Novo Testamento aprender com o nosso Senhor sobre o perdão. Né? Alguns textos, por exemplo, o texto de Mateus. Né? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes, vosso Pai não vos perdoará. E é esses versículos que os caras esfregam na nossa cara. Né? Esfrega mesmo, né? Aquelas bíblias grandes, né? Ou então Marcos 11, né? Se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. E aí parece que a Bíblia está nos deixando numa situação difícil, num checkmate, né? Então pergunta que nós temos que nos fazer: o perdão é a única virtude entre todas as qualidades que Jesus exigiu dos seus discípulos? Foi a única coisa que Jesus exigiu. O perdão é decisivo. Você pode fazer tudo certo. Se não perdoar, perde a salvação. É a pergunta que a gente tem que fazer. E fazer para quem? Para quem que a gente faz a pergunta? Para a Escritura. E é por isso que a Bíblia mesmo vai dizer, em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo de Deus padece porque lhe falta o conhecimento. Quando você não pergunta para a Bíblia, você começa a responder. Quantas respostas são dadas nas comunidades sobre o perdão que são respostas da psicologia, da psicanálise? São respostas que os caras vão dando, mas não as respostas bíblicas. E a gente vai tendo dificuldade de lidar com isso. Será que o perdão foi a única coisa que Jesus exigiu? Ó, pode fazer tudo, mas se você não perdoar, está ferrado, porque você não vai receber perdão. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Primeiro, Mateus 5,29. Se o seu olho direito te faz pecar, arranca fora. Senão o seu Pai não perdoará as suas ofensas. Ó, arrumando outra causa agora que não tem perdão. É um exemplo que Jesus deu, né, sobre a tentação. Né? Se você, por acaso, quando vê alguma coisa, peca, então arranca o olho. Arranca o olho. Né? Imagina se a gente fizesse isso literalmente, né? Tava todo mundo aí sem olho, né, irmão? Já pensou? É melhor entrar sem o olho no céu. Né? Meu pai sempre falava isso, é melhor entrar sem o olho no céu. Ok. Se chamar o teu irmão de louco, o teu pai não perdoará. E você, Davi, que já brigou com seus irmãos aí, quem tem... Acabou, irmão, você vai pro inferno direto. Vai abrir um buraco no chão e vai te engolir. Né? Chamou teu irmão de, na versão mais antiga, raca, né? Lembra da versão? Chamou teu irmão de louco, já era, vai pro inferno, não tem perdão, não pode chamar o irmão de louco. Você é louco! Nessa eleição, então, que todo mundo chamou todo mundo de louco, né? As famílias se destruíram, acabou, vai todo mundo pro inferno. Outro texto: se não amais o teu inimigo, agora ferrou, irmãos, você vai ter que amar o cara que você não quis votar. Não importa se foi da direita ou da esquerda. Vai ter que, não adianta mexer com a cabeça, não. Vai ter que, senão, ó, o Deus não vai te perdoar. Teu vizinho, o síndico, o professor, teu chefe, né? O cara o vascaíno, o flamenguista, vai ter que amar. Vai ter que amar. Olha, descobrimos agora, e eu só dei 3 textos, há outros, que existem outras coisas na Bíblia que falam, que nos dizem que essas coisas podem nos impedir de receber o perdão. Então não é só a falta de perdão. Há outras coisas que nos impedem de receber o perdão. Tudo bem? Então vamos fazer uma reflexão em cima disso. Observando que há na Bíblia vários textos que nos impedem, que dizem que algumas atitudes nos impedem de receber o perdão,
Então, a partir dessa leitura e dessa reflexão, eu descubro que a frase perdoais para que sejais perdoados, na verdade, é um exemplo que resume toda a ética, todo o mandamento, tudo aquilo que Jesus ensina. Não é uma exceção, é uma regra. Para todas essas coisas, o olhar, a falta de amor com o inimigo, a falta de cuidado com o irmão, a falta de perdão e outras coisas mais, para todas essas coisas, o fim disso é a distância do Criador. Então não é uma coisa apenas, é um conjunto de coisas, é uma ética, é um comportamento. Esse comportamento que envolve amizade, relacionamento, pensamentos, ideias, moral, todo comportamento pode nos impedir de receber o perdão, pode nos deixar longe do Criador, porque na verdade o problema não é a falta do perdão, o problema é o pecado, é a natureza humana. O que separa o homem de Deus, o que impede o homem de se relacionar com Deus, o que impede o homem de ser perdoado por Deus é o pecado, é a natureza dele. Isso significa, irmãos, na prática, que no que depender de nós, no que depender das nossas atitudes, no que depender da nossa bondade, no que depender da nossa própria vida, se depender de nós, nunca haverá perdão. Porque sempre haverá uma ação, um pensamento, um comportamento que mostrará quem nós somos. E quem nós somos? Somos homens e mulheres separados do Criador. Então, na verdade, o que a Bíblia está dizendo, leia com atenção, o que a Bíblia está nos ensinando com todos esses textos, é que todo aquele que está no pecado, que erra, que falha, que tropeça, na verdade nunca conheceu a Deus. Os que praticam essas coisas, do olho, da falta de amor, da falta de perdão, na verdade nunca herdarão o reino de Deus. E os que não conseguem viver em santidade porque transbordam maldade, nunca conseguirão ver o Criador. Por quê? Porque isso não tem a ver com as nossas atitudes. Isso tem a ver com a nossa natureza. Não teve dinheiro, não teve roupa, não teve glória, não teve filho, não teve mulher, não teve bênção que impedisse José de ficar com raiva naquele momento. Porque essa é a natureza humana. E olha, José é apenas um personagem. Mas se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Moisés, na hora H, ficou com raiva, ultrapassou os limites, foi reprovado por Deus. Gideão, na hora H, se sentiu divino, quis adoração, foi reprovado por Deus. Uzias, na hora H, tropeçou, foi reprovado por Deus. Davi, na hora H, ficou soberbo, quis que não era dele, foi reprovado. Os discípulos, todos os homens, se dependesse deles, se dependesse das suas próprias atitudes, do seu próprio compromisso, da sua própria religiosidade, todo mundo seria reprovado por Deus. Porque é da natureza humana, é da própria humanidade. Num primeiro momento, a primeira atitude é essa mesmo, vingança. Já que José comeu o pão que Deus amassou, agora chegou o momento da vingança. Não falei sobre isso semana passada? Né? Chegou a minha vez, chegou a minha hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Agora vai vir a colheita e vai ser amarga para os irmãos de José, porque agora ele está com o cetro na mão. É o momento da vingança. Pensando nas exigências que Jesus faz, ame seu inimigo. Aquele texto que sempre te deixa inquieto, né? Quando alguém mandar você caminhar 1 milha, caminhe 2, né? Quando der na sua face direita, ofereça a esquerda. Tem um pastor famoso aí que a gente não vai citar o nome, mas nem precisa. Mas que crente é otário, né? Ele fala assim, né? Crente não é otário, né? Cheio de amor, né? Transbordando de... Crente não é otário! Fala beça isso. Mas Jesus diz que o crente tem que dar outra face, caminhar mais 1 milha. Pensando na moral do mundo, pensando na moral da sociedade, você acaba se sentindo um otário mesmo.
Me venderam, me humilharam, me caluniaram, me prenderam e agora eu ainda vou alimentar os caras? Ainda vou alimentar eles? Ainda vou cuidar da família deles? Depois de tudo que eu passei? Tem um monte de hino aí que o pessoal canta que fala, quando chegar a minha hora, quando chegar a minha vez, os caras vão olhar, vão ter que aplaudir, vão ter que sentir, vão ter que sofrer, vão ter que se humilhar, vão ter que se curvar. E parece até que a vingança é legítima. E esse é o sentimento. Se Jesus estivesse fisicamente entre nós agora e fizesse a nós todas essas exigências, olhasse para mim, Leclerc, você tem que fazer isso. Benassi, você tem que agir dessa forma. Ana Maria, você tem que responder dessa forma. Precisa. Quem de nós, irmãos, seria capaz de cumprir todas essas exigências de Jesus? É bem provável que se o próprio Cristo estivesse pregando aqui entre nós, é bem provável que durante o culto cada um de nós se levantasse e fosse embora, porque ele disse, não dá. Não vou conseguir. Não tem condição. Porque o que Jesus está me pedindo... Quantas vezes os discípulos reclamaram com ele? Quantas vezes nós já falamos sobre isso aqui? Mestre, essas palavras são muito duras. Quem poderá segui-lo? Quem poderá se submeter? Não dá. Jesus pergunta, vocês querem ir embora? Vocês querem ir embora? Podem ir embora. Mas mestre, isso é muito difícil. Então provavelmente todos nós iríamos aqui sucumbir diante dessas exigências, porque a vida acaba expondo quem nós somos, homens e mulheres distantes, separados de Deus. Então não é a falta de perdão que separa uma pessoa de Deus, é o pecado, é a natureza humana. E José, o homem que está ali no lugar que Deus queria, e Deus era com ele, porque a Bíblia diz que o Senhor era com José, José agora também revela para nós a sua dor, a sua raiva, a sua humilhação, o seu ódio. Ele revela tudo o que ele sente. Eu fico imaginando também, nas minhas conjecturas, os servos de José participando daquela cena, também sem entender o que está acontecendo. Vai lá na bolsa do cara e bota lá a minha taça. Ué, o que esse cara está fazendo? O que ele pretende com isso? Vai colocar os hebreus numa situação difícil. E é o que José faz. Revela para nós. Vocês lembram, há muito tempo atrás, eu ministrei aqui uma mensagem sobre o encontro de Davi com Abigail. Lembram dessa passagem? Que Davi pediu ajuda ao marido de Abigail, e ele disse que não ia dar, e Davi falou assim, antes que amanheça o dia, a cabeça dele está na minha mão. E ele sai babando sangue para matar o cara, e Abigail encontra com ele no meio do caminho e fala assim, Davi, se o meu marido agisse assim, eu até entenderia, porque ele, como diz o texto, ele é filho de Belial, tipo assim, ele é um cara endemoniado, mas você, Davi, de você, nós não esperamos esse tipo de atitude. E ela confronta ele no caminho, mas na verdade o que a Bíblia está nos mostrando é que Davi pode ser o homem segundo o coração de Deus em alguns momentos, mas na maioria dos momentos ele é igual a gente, com raiva, com medo, com ódio, com remorso, com sede de vingança, né, com vontade de resolver as coisas, com indignação, com profunda indignação, com profunda inquietação, e é isso que revela a nossa natureza humana separada do Criador. Agora vamos falar da famosa oração. Pai, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. A famosa oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A oração de Jesus é muito objetiva, porque na verdade, o que ela mostra? Que eu tenho dívida, assim como os meus devedores também têm. Eles têm uma dívida comigo, pode me dever dinheiro, pode me dever amor, pode me dever gratidão, pode me dever respeito, mas eu também tenho uma dívida. Eu sou tão digno, né, de culpa, de juízo, como eles também são. Então, na verdade, quando eu peço a Deus perdão, eu estou dizendo o seguinte, eu preciso do teu perdão, como os meus que estão ao meu redor também precisam do meu. Muitos não merecem perdão e precisam do perdão. E eu também não mereço perdão e também preciso do perdão. E eu muitas vezes falho em perdoar.
Mas eu preciso reconhecer isso, mudar o meu comportamento e perdoar também, porque isso é ruim. Então o que Jesus está nos mostrando, quando ele nos ensina a oração, ele não está dizendo que a gente é perfeito, os outros não são. Pai, perdoa-me porque eu perdoei todo mundo, eu estou bem. Estou assim, no cume da santidade. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo o quê? Que eu sou tão pecador quanto todos que estão ao meu redor, que necessitam de misericórdia, e eu também preciso de misericórdia. Então o perdão, irmãos, não é uma obra pela qual ganhamos o perdão de Deus. Ninguém vai ganhar o perdão de Deus porque perdoa. Na verdade, nós ganhamos o perdão de Deus porque Deus decidiu nos perdoar. Ninguém ganha o perdão porque merece. Até porque a vida é injusta, né? Ela é muito mais injusta com aqueles que teoricamente não merecem do que com aqueles que merecem. Quanta gente indigna, né, maligna, criminosa, que deveria estar sofrendo e não sofre. Salmo 73, né? A roupa não rasga, o sapato não fura, o carro não enguiça, está lá no texto. Mas o seu sapato fura. Do seu filho rasga. O carro enguiça. Asaf diz no Salmo 73, eu olhando para os ímpios, e pela maneira como eles se comportam, e eles nunca ficam doentes, e a roupa deles não envelhece, e a grama deles é mais verde, eu quase perdi a minha fé. Asaf diz, eu nem posso compartilhar com as pessoas o que eu penso, para não tirar a fé dos outros também. Porque a impressão que eu tenho é que com o outro é sempre mais, é sempre melhor, é sempre mais abençoado. E comigo não é. Na verdade, o que a Bíblia está dizendo é que a fonte de perdão não tem a ver com mérito, mas tem a ver com graça. Os irmãos José não mereciam perdão. Mas José também não merece. Os criminosos não merecem perdão. Mas nós também não merecemos. Porque todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Não há nenhum homem bom, não há ninguém que deseje o bem, não há nenhum coração puro. O que separa o homem de Deus não é a falta de perdão. O que separa o homem de Deus é a sua própria natureza imperdoável. E o perdão, ele flui de onde? Ele vem de onde? Ele vem do coração satisfeito com a misericórdia de Deus e alegra-se no cancelamento da própria dívida. Na verdade, olhando para os textos, olhando para José, olhando para outros personagens, olhando para nós mesmos, o perdão não vem porque a gente quer perdoar. O perdão vem porque quando a graça entra no nosso coração, o perdão transborda mesmo que você não queira. Porque é Deus que age e não somos nós. O bem vem mesmo que a gente não queira. O cara vem para um culto como esse, tem que pregar, tem que dar uma palavra, ele nem se prepara direito, ele está aborrecido, ele está com raiva, ele chega aqui indignado, doido para desabafar. Mas se essa pessoa nasceu de novo, se o Espírito de Deus habita no coração dela, ele queria até falar um monte de bobagem, mas quando ele começa, o Espírito de Deus assume o lugar, e mesmo que eu não queira, o bem transborda, porque é a graça de Deus que faz com que o bem aconteça. Não tem a ver com o homem, nem com a sua natureza. Tem a ver com o próprio Deus. É a graça de Deus, é a presença de Deus que é a fonte do perdão. Então essa conversa de que tem que liberar o perdão, que tem que decidir perdoar, que tem que ser uma coisa consciente, e que se você não consegue é porque você tem problema, isso é uma balela, porque na verdade, de fato, nenhum de nós consegue. Nenhum de nós é capaz. Quando acontece entre nós, significa que apesar de nós, a graça de Deus prevaleceu. Nenhum de nós é capaz de fazer o bem, irmãos, nem de perdoar, nem de agir com graça. Quando acontece é porque Deus prevalece e faz com que transborde de nós algo que não nos pertence. Na verdade, a graça de Deus é a fonte do perdão. É de onde vem o amor, é de onde vem a justiça, é de onde vem a pureza do próprio Deus. Olhando para o texto, o que nós vemos? Que o plano de José é deixar os seus irmãos em situação difícil.
colocar eles contra o Pai, devolver a eles tudo que eles fizeram, mas ele não consegue. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Então ele não consegue. É mais forte do que ele. E ainda bem que é assim. Porque sendo assim, apesar de todo o mal que nós somos, de todo o mal que possamos causar, Deus é maior do que nós, irmãos. Deus é maior do que a nossa maldade. Deus é maior do que a nossa malícia. Então a graça de Deus prevalece entre nós. E é assim que a Bíblia vai nos mostrando. A graça é a fonte do perdão. Veja o que diz os textos. Todo aquele que é nascido de Deus, a semente de Deus permanece nele. Então se alguém nasceu de novo, o Espírito de Deus habita no seu coração. Não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém nasceu de novo, é o Espírito de Deus que o impulsiona. É Deus que efetua em vós tanto querer quanto realizar de acordo com a sua vontade. É Deus que faz o querer, ou seja, quem foi que colocou dentro de José o querer, a vontade de perdoar, apesar da vontade que ele tinha de matar. Foi Deus, porque é Deus que opera em nós o seu querer e o seu efetuar. E por isso que Gálatas diz, capítulo 6, versículo 15, que o que importa para nós é ser uma nova criação. O que importa para nós é nascer de novo, como Jesus já nos ensinou. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que nos faz andar na presença de Deus e refletir Deus e glorificar a Deus é o fato de que nascemos de novo e nos encontramos com Ele. Então o que a Bíblia vai nos ensinar? Quem através da misericórdia nasceu do alto, obrigado meu irmão, não pode mais ser a mesma pessoa. Quem nasceu de Deus não pode mais ser a mesma pessoa. Não é um não pode no sentido de proibir. É um não pode no sentido de ser impossível. Quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Mesmo que você queira, não pode, não consegue. Quem nasceu de novo não pode ser a mesma pessoa. Se nós nos encontramos com Cristo, Cristo vai nos transformando de dentro para fora. Amém, irmãos? Vai mudando a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de realizar. Quando você ouve esses discursos de igreja, né? Você está me vendo aqui, irmão, convertido. É porque você não me conheceu quando eu não era crente. Quando eu era crente, eu era terrível. Eu era matador. Eu mordia, eu chupava o sangue, eu jogava o bagaço fora. Não é? Já contei para vocês um caso, né, do irmão que foi na loja de tinta, aí o vendedor tratou ele mal, e falou assim, você está me tratando mal porque eu sou crente, porque quando eu não era crente, se fosse agora, você ia se ver comigo. Esse tipo de narrativa, esse tipo de testemunho, de discurso, mostra o que, irmãos? Que não houve novo nascimento. Quem anda dessa forma nunca se encontrou com o Senhor. Quem nasceu de novo, se tem uma vida pregressa, se tem uma trajetória difícil, se tem um rastro de sangue, de morte, de dor, não importa. Quem nasceu de novo, nos momentos em que se lembra do seu passado, sente tristeza, sente vergonha, sente constrangimento. É verdade que você fez isso? É verdade, mas não quero nem falar nesse assunto, porque agora eu sou uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram. Quem nasceu de novo não pode mais ser a mesma pessoa. E não é porque tomou a decisão, é porque o Espírito de Deus transborda, do seu interior sairão rios de água da vida. Não é a falta de perdão que nos separa de Deus, o que nos separa de Deus é a nossa natureza humana. Mas essa falta de perdão, a falta de perdão tem a ver com a gente mesmo, irmãos, porque não é fácil perdoar. Nós precisamos da ajuda de Deus. Na verdade, preste atenção no que eu vou te dizer. Antes que você tenha misericórdia de alguém, você precisa pedir a Deus que tenha misericórdia de você. Porque a gente não consegue, irmãos. Tem a ver conosco, com o nosso jeito. Com a nossa... Então nenhum de nós deve se culpar porque não consegue perdoar. Mas eu não consigo perdoar. Eu tenho vontade de matar. Eu já comprei uma bomba, uma granada. Eu fico esperando a pessoa na esquina. A vontade de não perdoar
é da humanidade. Mas se você nasceu de novo, você pode contar tudo isso para Deus. Senhor, eu já comprei uma bomba. Senhor, eu já comprei. Diga para o Senhor. E peça a Deus para que antes que você tenha misericórdia de alguém, que o Senhor tenha misericórdia de você. Porque se o Espírito de Deus habita no nosso coração, esse Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, tem poder para fazer transbordar o bem na nossa vida, amém, irmão? Amém. Mas isso é uma ação de Deus, não é a nossa ação. Então vamos voltar para o texto, para a gente terminar. José já não podia conter-se diante de todos que ali estavam. Ele queria vingança, ele queria problema, ele queria treta, mas ele não aguentava mais. Cada vez que seus irmãos vinham, ele chorava, ele se descontrolava, ele se emocionava. Havia algo maior dentro dele. Isso que é, irmãos, a grande glória do Evangelho. O Evangelho é maior do que nós. É maior do que a nossa própria natureza. É maior do que o nosso próprio coração. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Ele não concluiu isso na prisão. Ele não concluiu isso no buraco lá preso pelos irmãos, algemado, caluniado. Ele chegou a essa conclusão agora, porque apesar da raiva que ele sente, o amor de Deus está transbordando. E Deus está falando através dele. Deus está dizendo, é quase um discurso profético de José. Não foram vocês. Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar. Vocês não queriam me matar? Eu também queria matar. Todo mundo quer matar. Mas Deus quer preservar. Ainda bem que nesse momento de loucura humana, a sabedoria de Deus prevalece. Vocês queriam me matar, eu quero matar, mas Deus quer nos preservar. É Deus falando através dele. E de fato, é assim que funciona nos textos, na história e na vida. Então não adianta a narrativa. Não adianta a narrativa. Ah, você senta aqui, Benassi, você tem que perdoar, meu irmão. Libera o perdão. Não adianta me olhar com essa cara feia não, meu irmão. Libera o perdão. Porque você não libera o perdão, Deus fecha as portas para você. Aquele teu carro lá, meu irmão, cuidado. Deus pode pesar a mão. Não é assim que funciona, irmãos. É desse jeito que acontece. É assim que os irmãos falam. E aí você sofre um problema, uma doença, um problema financeiro, um problema de saúde, que todos nós vamos sofrer, certo? Todo mundo. Pode ser atleta. E aí vem o irmão cheio de amor. Tá vendo? Eu falei. Você não perdoou. Voltou-se contra você. Eu conheci uma jovem senhora que o marido dela teve um caso extraconjugal, eles ficaram juntos, depois ele teve câncer, e as irmãs da igreja diziam que a culpa do câncer era dela, que não perdoava o marido. Isso é mais comum do que nós imaginamos. E muitos de nós também nos culpamos por várias coisas. E não nos perdoamos. E não perdoamos pessoas que já morreram. Já morreu há 50 anos, não perdoa. Porque é da nossa natureza humana. Você deve conhecer casos assim, de parentes que brigaram, que não se fala, a pessoa morreu, e aí a pessoa não foi lá visitar, não deu tempo de pedir perdão. Depois a pessoa quer se jogar no cemitério, quer pular. Eu quero ir com você, não vai mais. E aquilo virou uma nuvem que não sai nunca mais. Como se isso fosse mérito nosso. Ainda bem, irmãos, que o Espírito de Deus é um vento que leva essa nuvem embora. Ainda bem que Deus sopra no nosso interior e faz por nós o que nós não conseguimos fazer. A Bíblia diz que nós não sabemos nem orar. Que é o Espírito de Deus que ora por nós, com gemidos inexprimíveis, que nos conecta com o Criador. Se a gente não consegue orar, quanto mais perdoar. Então, se há rancor no nosso coração, mágoa, tristeza, dor, raiva e sentimento de ressentimento,
Primeira coisa que a gente tem que concluir, mas é que isso é normal, porque nós somos humanos. E todos esses sentimentos nasceram por alguma razão. Por alguma razão que tem todo sentido, alguma perda, alguma situação inexplicável, uma situação que é ruim, que não deveria ter acontecido, injusta. E você sente mesmo. Então, quando eu sinto isso tudo, ao invés de me culpar ou ter medo de perder a salvação, eu preciso dizer: Senhor, tem misericórdia de mim para que eu seja capaz de exercer misericórdia. Porque só o Senhor pode mudar esse sentimento que há no meu coração. Mas quando eu faço essa oração, eu faço para o meu Senhor, porque com raiva ou sem raiva, com perdão ou sem perdão, Cristo é o nosso Senhor, irmãos. E nós vamos a Ele com o sentimento que for, com alegria, com tristeza, com raiva, em silêncio, seja como for, Ele é o nosso Deus e é a Ele que nós nos dirigimos. Para dizer o quê? Isso não sai de dentro de mim. Então tem misericórdia, Senhor, para que eu consiga ter misericórdia, que é o que Deus está fazendo com José agora. Deus está abençoando José para que ele seja capaz de abençoar os seus irmãos. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. É óbvio que isso não é um raciocínio humano, irmãos. Isso é Deus agindo na vida dele. É Deus ministrando sobre ele, impondo sobre ele a sua boa vontade, a sua graça. E quando o seu pai morre, e os seus irmãos pensam assim: pô, agora que papai morreu, agora ele vem. Agora ele vem com tudo. Ele só segurou. Não é assim que acontece nas nossas famílias? Eu não te peguei ainda porque mamãe está viva. Não é assim? Você nunca ouviu isso? Eu não fiz nada ainda porque papai está aqui. Mas quando o papai morrer, você se prepara. E o que eles pensaram é o que nós pensamos. É o que todo mundo pensa, irmãos. E os seus irmãos então inventaram uma história e disseram: meu pai antes de morrer, né, lá entubado na UTI, só mexendo o olhinho, ele mandou um recado: não faça mal para os seus filhos. Eles estavam com medo danado. Eles se curvaram diante de José: nós somos teus escravos. Você vê que eles nem estão preocupados com a reconciliação, eles estão com medo de morrer, irmãos. E a resposta que José dá é a resposta que vem do próprio Deus. Ele diz o seguinte: estaria eu no lugar de Deus? José é o homem segundo o coração de Deus, irmãos. Porque ele sabe que ele é homem. Ele pode ser rico, ele pode ter o anel de Faraó, ele pode mandar pra caramba. Mas ele é homem, Deus é Deus. E diante das nossas dores, mágoas e ofensas, o que nós temos que dizer para o Senhor? Senhor, eu sou homem, mas o Senhor é Deus. Eu não consigo. Então eu peço, tenha misericórdia para que eu consiga exercer a misericórdia. E ele diz mais para os irmãos: eu sei. Ainda falou com essa voz, né? Eu sei que vocês planejaram mal contra mim. Mas o Senhor transformou esse mal em bem. E essa fala de José não é José, irmãos. É o próprio Deus falando, que consegue fazer aquilo que estabelece, define a sua vontade. Como diz o texto que nós já lemos hoje, é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Amém? Senhor, se houver entre nós aqui no vídeo, em casa, pessoas que têm dificuldade de perdoar, assim como eu também tenho, perdoar circunstâncias, situações, palavras mal colocadas, planos realizados, problemas que sofremos, acusações, e às vezes nem conseguimos nos perdoar por coisas que fizemos ou por coisas que deixamos de fazer. Em primeiro lugar, nós reconhecemos aqui, diante da Tua Palavra, que o Senhor nos amou, mesmo ainda sendo pecadores. E não seremos tolos de achar que podemos nos desqualificar diante de Ti, quando o Senhor mesmo nos amou e nos guardou com a Sua presença. Então a primeira coisa que fazemos diante do Senhor é reconhecer
que a salvação do Senhor veio sobre nós apesar de quem somos. Bendita a cruz, bendita a ressurreição, bendito o sangue que pagou a nossa dívida, bendita a reconciliação que o Senhor realizou sobre nós. E com esta convicção de que o Senhor é o nosso Pai, o Pai nosso que estás no céu, com esta reconciliação garantida pelo sangue da nova aliança, é assim que nós estamos na tua presença e reconhecemos humildemente que temos dificuldade de perdoar. E não sabemos como fazer. Já tentamos, já fizemos terapia, já fizemos aconselhamento, já pedimos ajuda e tem um nó dentro de nós. Mas ao olhar para a tua palavra, nós vemos que o Senhor tem poder para desfazer esse nó. Então pedimos que o Senhor tenha misericórdia e derrame sobre nós a tua graça, para que essa graça transborde entre nós. Nós te pedimos isso porque cremos na tua palavra e cremos no teu poder. E sabemos que o Senhor pode fazer aquilo que para o homem é impossível. Para o homem é impossível, mas para o Senhor não há impossível. Então pedimos que o Senhor realize esse milagre no nosso coração. Nos lembramos aqui também de muitos amigos e irmãos que nós sabemos que têm essa dificuldade também. Familiares, pessoas que já confessaram publicamente, já conversaram, já desabafaram, já disseram que não conseguem. Senhor, derrama sobre essas pessoas a tua graça nesses dias. E nos ajuda a ser mais parecidos com o Senhor, que é o Deus da misericórdia. Tenha misericórdia de nós para que possamos ter misericórdia. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. E que possamos ter sempre essa consciência. Não importa o tamanho do mal que se levanta na nossa rua, na nossa casa ou neste país. Seja lá o que aconteça, estamos aqui porque é assim que o Senhor quer. Estamos aqui e chegamos até aqui porque o Senhor nos trouxe. E seja como for, a tua mão de bondade e glória sempre estará sobre nós. Então nos ajude, Senhor, a não dar ao inimigo a glória que não lhe pertence, com trevas ou luz, com vitória ou derrota, com dia ou noite, só o Senhor é Deus entre nós. E a sua graça sempre prevalecerá. Que o Senhor nos ajude a ter esse entendimento. E a cada dia a tua palavra vá trazendo paz e graça ao nosso coração, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado.